e a gente tem muitos assuntos. Um deles é saúde. Pergunta para você, você sabia que o ronco e a apneia do sono podem levar a problemas como AVC, dificuldades de aprendizagem e até atraso no crescimento infantil, sabia? Pois é, quem vai trazer informações agora é quem entende do assunto, a médica otorrinolaringologista, doutora Ana Carolina Rocha. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite e obrigada por estar abordando um tema tão importante e que muita gente negligencia. Antes da gente entrar nesse aspecto, o que provoca o ronco? O que a pessoa começa a roncar? Como é que é? Então, o ronco, que a gente chama, que ele é multifatorial. Então, assim, às vezes uma pessoa que nunca roncou, na medida que vai envelhecendo, ela vai roncando. Por que ela começa a roncar? Porque a gente vai tendo flacidez, não é só a nossa pele que vai ficando flácida, a parte interna vai tendo flacidez, vai tendo acúmulo de gordura e isso predispõe ao ronco. Além de outros fatores anatômicos. Então, a pessoa que tem o queixo um pouquinho mais para dentro, genética, se o pai ronca, se a mãe ronca, a mulher, geralmente o homem ronca mais, mas a mulher pós-menopausa, ela tem uma predisposição maior e crianças que têm adenoide grande, amígdala grande, a língua um pouquinho maior, tudo isso são fatores que predispõem ao ronco. Agora o ronco é diferente da apneia. É diferente. É porque assim, na verdade o paciente, quando eles nos procuram, por exemplo, lá no consultório, lá na Apivida, quando eles vão lá pra gente, geralmente eles chegam com qual queixa? Eu brinco que quando o paciente chega com a esposa, são duas coisas, ou ele está roncando ou ele não está escutando. Por quê? A esposa está ajudando a denunciar. Exatamente, porque o paciente muitas vezes ele não vai procurar. Ele vai lá porque o nariz está entupido, porque o ouvido está tampado, porque a garganta está infeccionada, mas ele não vai referir muitas vezes a queixa do ronco. Mas aí a gente começa a investigar um pouquinho mais. O ronco, quando a gente fala, ele pode ser um ronco primário. O que é o ronco primário? É aquele paciente que ele ronca, mas não tem apneia. Então seriam até 5 episódios por hora. Só para você ter uma noção, a partir de 5 episódios de parada respiratória já é considerado apneia. Então até 4 ainda é considerado normal. Então o paciente que ele tem um ronco primário, ele vai ter, no caso, a parada respiratória, mais menos que 4, e não vai ter alterações no organismo por conta disso. Já a apneia é uma alteração que o paciente realmente tem uma parada respiratória, falta inclusive oxigenação do sangue, então tem queda da saturação de oxigênio. Então por isso que a gente fala que o ronco por si só ele não vai trazer prejuízos. A partir do momento que começa a ter apneia, que é onde começa as alterações. O que pode provocar a apneia nesse aspecto que a senhora falou? O que ela pode vir a causar no organismo? Então, queda do oxigênio do sangue. Essa queda do oxigênio do sangue, a longo prazo, ela pode causar, por exemplo, um AVC, sonolência diurna, o paciente que ele tem uma irritabilidade porque ele está sempre cansado, inclusive em crianças que têm dificuldade de aprendizado, crianças que não têm um crescimento adequado. Por quê? Porque a criança não consegue ter a liberação do hormônio do crescimento, que ocorre numa fase antes de ter a apneia. Então a criança começa a dormir, na hora que ela começa a entrar naquele sono para ter a liberação do hormônio, ela tem um micro despertar por conta da apneia, que o próprio organismo já desperta ela. E sem contar que tem um dado muito alarmante, por exemplo, existem estudos que mostram que a taxa de acidentes de trânsito ela é 2,5 vezes maior em paciente que tem apneia. Justamente por conta do cansaço. Na criança, doutora, então, isso é provocado principalmente pela adenoide? Adenoide e amígdalas. Tem que fazer cirurgia. Tem criança, se for só adenoide, ela pode melhorar com tratamento só com remédio. Por exemplo, tem criança que ronca por conta da rinite, que a carninha do nariz fica inchada. Então, a gente precisa fazer exames para ver se realmente tem adenoide ou se é só rinite. Quando é só adenoide e rinite, às vezes a gente consegue só com remédio ter uma melhora. E na criança, na medida que vai virando adolescente, essa adenoide ela vai diminuindo e vai diminuindo esse ronco. Já a amígdala grande não tem um remédio que faça essa amígdala diminuir. Então, se a amígdala já for muito grande, realmente é cirúrgico. Agora, doutora, no adulto, né, ele tem apneia, qual é a saída? A saída, a gente primeiro vai avaliar qual que é o grau dessa apneia, ou se é só um ronco primário que só incomoda a esposa ou o esposo. Se for só um ronco primário ou a apneia leve, que a gente chama, nesse caso a gente tem tanto o aparelhinho que põe na boca,
Existem cirurgias também para a apneia, existe a indicação. E, às vezes, só de emagrecer o paciente já vai melhorar, porque Qual a que é o obesidade. aparelho que você coloca na boca? Chama aparelho intraoral de avanço mandibular. Tem que dormir com isso. Tem que dormir com isso. E aí o paciente, na medida que essa apneia vai piorando, a apneia moderada, a apneia grave, nesses casos, muitos pacientes têm indicação de usar o CPAP, que é um aparelhinho também. Doutor, eu vou usar isso quanto tempo? Enquanto você tiver apneia. Se for fatores que a gente não consiga tirar, vai usar para o resto da vida. Agora, no caso da cirurgia. A cirurgia para o adulto, existem indicações. Por exemplo, um paciente que ele chega lá muito obeso, um obeso mórbido, que ronca, ele teria indicação mais de uma bariátrica do que a própria cirurgia do otorrino. Por quê? Porque a cirurgia do otorrino, ele vai tirar a obstrução do palato para cima. Eu não vou conseguir voltar tudo, tirar toda a apneia. Então, muitas vezes é um paciente que ele vai operar, mas ele ainda vai precisar de um CPAP. Agora, alguns pacientes específicos, então assim, um paciente que é magro, o paciente que tem uma anatomia específica, então assim, a base da língua não é tão alta, quando eu abro a boca eu consigo ver tudo até o final, amígdalas grandes, mesmo no adulto, aí tem indicação da cirurgia. Quando a gente fala em ronco e apneia, tem muita gente que tem esses problemas? Tem. É um estudo feito, inclusive assim, é um estudo antigo, de 2009, que fez na população de São Paulo, mostra uma incidência de 32% da população adulta. Muita coisa. Então, caminhe procurar um médico. Procurar um médico. Doutora, obrigado pela participação, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e muito obrigada por estar instruindo a população.